Legal. Ai, bacana. O Mário também faz uma participação aqui, né? Tem um exemplo no Manual do Mundo. Uma outra coisa que tinha dificuldade era o planejamento. Eu dava aula do segundo ao quinto ano. Ô, Débora, eu já mandei hoje, eu não sei se você abriu a caixa postal, talvez se você estava fazendo outras atividades e não viu. Eu mandei hoje uma programação para 4 anos. Em escolas que eu trabalhei com xadrez na grade, e eu tive que montar essa programação para a própria escola e também para a escola. Isso para mim também ter um roteiro ali daquilo que eu tinha que passar. Por exemplo, aula 32 de um terceiro ano, aula número 32 do ano de um terceiro ano, aula 21 do quarto ano, o que eu vou passar? Então você tem que ter, né, uma programação até para um ano entrelaçar ali com o outro, para você não repetir muito conteúdo, para você não deixar alguma lacuna nesse desenvolvimento. É como acontece com as outras matérias, matemática, português, ciência, tem uma sequência na frente, quando você termina ali, o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, você já tem aquela bagagem. Então, a gente teria que ter isso com xadrez também. Então, eu encaminhei uma programação, tem um conteúdo lá de 4 anos, e depois você vê, né, às vezes é útil para você. Geralmente, as escolas pedem para mandar para Superintendência Regional de Ensino. Isso, ó, o John pergunta se são 40 aulas anuais. Se você for fazer, John, assim, o xadrez de aula semanal, você teria mais ou menos isso, né? Porque você tem 48 fins de semana, né? 48 semanas. Então você tem um período de férias ali e tal. Então você tem mais ou menos isso, 40, né? Então praticamente você vai ficar ali durante o ano, você tem 40 encontros com seus alunos. Então tem que montar uma programação para 40 aulas, mas não pode ser só para um ano, né? Porque, por exemplo, se você faz do segundo ao quinto ano, você tem que ver o segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, tem que ter uma sequência. É exatamente isso que eu mandei. Eu mandei uma sequência do segundo que dá para fazer, como a Débora trabalha aqui, ó, do segundo ao quinto ano. O Luciano está dizendo que se tem alguma outra plataforma que ele possa entrar. Eu uso aqui isso navegador para acessar a plataforma. Eu tenho como preferencial aqui o Chrome. E também uso, mas é mais para acesso a banco e tal, mas hoje mesmo eu fiz teste e abre a plataforma tranquilo também, Explorer. Então são esses dois. Todo mundo aí está usando o Explorer, está usando o Chrome, porque praticamente 70% dos computadores hoje é Chrome. Então, eu abri o meu aqui, Chrome, né? O Francisco está dizendo que é Chrome. Então, Luciano, o mais indicado é Chrome, mas eu acho que não está ligado aí. Se a sua cidade é pequena, você tem que ver a sua conexão. Se está tendo problema de áudio, é porque a sua conexão ela não está legal. Por exemplo, se você estiver usando anteninha, aquelas antenas para captar a onda aí, né, de internet, aquilo lá oscila muito. Tem dia que vai estar maravilha e tem dia que vai estar ruim. Aqui, o pessoal está dizendo aqui, é tudo, maioria Chrome, né? Então, por exemplo, eu uso aqui o internet de fibra, que é muito estável, de 20 megas. Mas eu tenho aluno, por exemplo, de 2 megas, de 2 megas a internet. Então, ele não vai ter uma recepção boa, né? Tem que ter uma conexão legal. O Joaquim fez uma participação legal aqui, eu tinha muita dificuldade com os alunos. É isso. Eu vou tratar isso lá na frente, quando a gente, Joaquim, falar sobre a questão de motivação do aluno. O xadrez esporte, ele ajuda demais a aprender o aluno. E ele falou então, o Joaquim, que simplesmente fazia uma aula interativa na quadra de educação física. Ele desenhou um xadrez enorme e o pessoal jogava lá, né, no chão da quadra. Fez então um tabuleiro gigante na quadra ali de futebol. Isso animou muito o pessoal.
Legal, ó, já fica uma dica aí, mas a gente vai tratar um pouco mais lá na frente. O Luciano fala que talvez seja o Firefox dele. Não sei, Luciano. Sempre quando tem mais problema assim, o único que, inclusive, dos participantes que está tendo problema com o som, aparentemente é o seu caso aí. E pode ser o Firefox. A próxima vez tenta entrar Chrome, mas eu acho que está ligado à sua internet. Ver que tipo de conexão você está usando aí. Né? E na aula de xadrez tenta, às vezes, um outro local que te dê uma internet um pouco mais estável. Tenta fazer algum teste. De qualquer forma, depois no vídeo você consegue ver absolutamente tudo. A vantagem é que estando online você tem a participação, né? Você tem alguma dúvida, você pode perguntar aqui online mesmo, que à medida que eu for desenvolvendo os temas, nós vamos discutindo. Quem não tem essa possibilidade, que não consegue estar online, aí vai ter que mandar ter o vídeo, né? Depois manda o e-mail, responde e tal. O Rodolfo está dizendo que a conexão dele oscilou um pouco. Eu vi até, Rodolfo, que uma hora deu desconectado aqui. Né? Então é alguma oscilação mesmo aí, né? Beleza, gente. Conceito de xadrez. E é bacana, se pelo que eu vi, todo mundo que está aqui online hoje já tem conhecimento de xadrez, certo? Ou seja, tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez assim para saber o que é o xadrez, o que é um rei, um cavalo, um bispo? Acho que não, né? Porque pela digitação de vocês aqui, todo mundo já sabe tudo de xadrez. Ó, pessoal que está conectado, nesse momento, nós temos 17. Né, que está muito bom, porque somos em 20, né? O curso é limitado a 20. Nós estamos com 17 online, que é coisa muito rara. Ó, Lucas, Jonathan, o Alan, a Débora, o Francisco, o Helder, o Igor, Giovanni, Joaquim, o John, Lázaro, Mário, Poliana, Rodolfo, Thiago, Vanessa. Algum aqui não sabe nada de xadrez pelo que nós estamos conversando, desenvolvendo. Aparentemente, todo mundo já sabe tudo de xadrez, né? Não tem ninguém aqui para aprender xadrez ainda, né? Porque em nossos cursos de anos anteriores, havia, por exemplo, professores que nunca tinham visto xadrez. Eu quero implantar o xadrez na minha escola, eu quero levar o xadrez para a sala de aula. Ele vinha fazer o curso. Isso. Mas eu digo o básico assim, que a gente chama de regras elementares. Né? Saber, são 5 coisas. Isso é o que nós vamos ter que levar para o aluno até de início. Nós temos que saber o nome das peças. Ó, nome, então é 1. 2, saber montar no tabuleiro essas peças. 3 é saber mexer com elas, para onde essas peças vão. 4 é saber tomar, como que eu tomo a peça do meu colega. Deixa eu só... Isso, beleza. O antivírus pediu para fazer alguma coisa aqui, deixa eu fechar, senão ele desliga tudo aqui e nós temos que reiniciar o curso. Então é o seguinte, ó, eu tenho que saber o nome das peças, saber montar, saber mexer com elas, saber tomar e saber o que é cheque, checkmate. Então é isso que eu falo que são as regras elementares. Tem mais alguma coisa, os casos de empate, por exemplo, tem os movimentos especiais, né? Promoção, rock, ampassão e tal, mas basicamente é isso. Isso, são os conhecimentos elementares, legal. Então, porque isso vai acelerar muito o nosso desenvolvimento, né? Porque boa parte assim daquilo que a gente faz nesses primeiros contatos que a gente tem, nós podemos já dar um salto, né? Ok? Então vamos lá, ó. Quem sabe então, sem olhar aqui, eu vou subir um pouquinho aqui, ninguém vai ver. Ah, beleza. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver só depois. O que é o xadrez mesmo, gente? Digita aí para mim, o que é o xadrez? Se tem definição, se tem conceito, o que vocês acham que é o xadrez para vocês? Ó, a Poliana está dizendo que é um jogo. Não deixa de ser um jogo, tá certo? É um jogo. Jogo de xadrez, tá certo? Quem mais? Ó, Igor é uma ciência, a Débora uma arte. Pronto, beleza. O Giovanni é um jogo de estratégia. Ok. Quem mais, quem mais, quem mais? O Thiago é esporte. O Thiago pegou a ideia da Poliana, né, disse que era um jogo, né? E colocou na categoria de esporte.
Rodolfo diz que é um jogo de raciocínio lógico. Giovanni já havia falado um jogo de estratégia. A Débora uma arte. O Igor uma ciência. A Poliana um jogo. E o Mário veio com o ciência, arte e esporte. Pronto. O Mário juntou tudo que vocês falaram. O Luciano falou que é mais que um jogo. É uma arte que concretiza a beleza da lógica. Isso é do ex-campeão mundial Botivinic. Muito bom. Isso, Débora. Tudo isso junto e misturado. Muito bem. É isso mesmo. A Poliana riu aqui, ó. O Mário falou que tá a apostila aqui do lado. Aí não vale. Cola não vale. O Alan tá dizendo que é tudo isso. Legal. Então é o seguinte, eu vou descer aqui, ó. Esse é um amigo até que nós já tivemos em torneio. Constantemente a gente bate papo. Inclusive, a última vez não foi um papo muito legal, porque infelizmente a mãe dele havia falecido. Mas esse enxadrista aqui de São Paulo, ele conseguiu juntar as três coisas que vocês falaram, ciência, arte e esporte, numa frase. E essa frase ficou muito boa. Eu sempre tenho levado essa frase aqui para os cursos. Um bom enxadrista precisa ser vigoroso e enérgico como atleta. Isso é o quê? Xadrez esporte. Vigoroso e enérgico como atleta. Né? Vamos imaginar um atleta. Ele é isso, né? Engenhoso e exato como cientista. O xadrez ciência. E, acima de tudo, romântico e sensível como um artista. Xadrez arte. Então, esta frase bonita aqui, né? Ficou muito bem trabalhada essa frase. Juntou as três coisas. O ciência, arte e esporte é do Melão, né? Esse nome é diferente mesmo. Hindenburg Melão Júnior. Mas é isso mesmo, a gente chama ele de Melão. Xadrista paulista. Por que é considerado ciência, gente? Porque tem sido investigado por áreas como psicologia, pedagogia, história, matemática, informática e um tantão de outras. A arte e o enxadrista, ao realizar uma bela partida, experimenta a sensação estética similar à sentida ante uma obra mestra da pintura ou da música, né? Então, nessas coisas ligadas à arte, uma escultura, um desenho, uma pintura, de repente a gente vê aquilo ali, né? Tem uma sensação gostosa, então a gente às vezes faz uma partida de xadrez e experimenta essa sensação também. E o esporte pelo seu caráter competitivo, sendo inclusive reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, como modalidade esportiva desde junho de 1999, através de um documento assinado pelo então presidente, já falecido, era o espanhol Juan Antonio Samaranch. Ele assinou um documento reconhecendo o xadrez como modalidade desportiva. Não está na Olimpíada, né? Porque não faz parte da Carta Olímpica. Mas nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que vai acontecer no Peru, já vai ter o xadrez. Como são 5 continentes, um continente já vai fazer o xadrez. Pode ser que futuramente chegue lá, né? Bom, vamos lá. Aí, claro que o xadrez, então, é esporte, né? Só não está na Carta Olímpica. O Mário está dizendo que na parte de arte talvez seja a mais difícil, né? Para encaixar o xadrez como arte, é isso, Mário? Ah, tá. E o Mário está perguntando a diferença de Olimpíada de Xadrez e essa Olimpíada. A Olimpíada de Xadrez está na sua edição de número 42. Acontece a cada 2 anos. Ela reúne cerca de 2.000 jogadores. Na Olimpíada, teria que ter 10.500 atletas. Esse ano no Brasil teve mais, passou de 11.000. É que para você para você entrar com uma modalidade, você tem que derrubar uma, né? Então, por exemplo, futsal. É esporte, mas ele não consegue entrar na Olimpíada porque ele tem um número pequeno de federações. O xadrez tem 184, só perde para a FIFA, a Federação do Futebol. Deixa eu ver se está atualizadinho, está atualizado. 184 países filiados. Ó. E ela foi fundada em 1924. Então, o que acontece? Na Olimpíada, mesmo de inverno, ou que teve aqui, né? A que teve aqui a Olimpíada de verão, você tem as modalidades que estão na Carta Olímpica, são aquelas que disputam a medalha, né, olímpica, e o xadrez não está na Carta Olímpica. E eu acho difícil entrar, porque, imagina, como é que você agrega mais 2.000? Se a Olimpíada esse ano teve um pouco mais de 11.000. Uma modalidade chega já mais com 2.000 atletas. Difícil, vai ter que mudar, né?
são 4 titulares mais um reserva, então já são 10. São 10 por país, que tem masculino e feminino. E você tem a delegação, você tem preparador físico, no xadrez tem preparo físico também, hein, sabia? Tem o nutricionista, você tem o pessoal que lida com a parte de computador para fazer as pesquisas, você tem o técnico, assistente técnico, você tem o chefe de delegação, e incha muito, né? Então, assim, de jogadores são quase 2.000, mas o xadrez, a Olimpíada, é um número próximo a 3.000. Envolve cerca de 3.000 pessoas. Ah, tá, o Mário está dizendo que é difícil jogar com arte. Eu, por exemplo, sou um jogador agressivo. As minhas partidas têm muita essa parte artística, né? Porque tem combinação, tem ataques ali e tal. Às vezes eu não sou tão eficiente em termos de números, de aumento de rating, às vezes de ganhar torneio, apesar de estar aproximando já ali próximo a 700 torneios, eles têm na média ali 5, 6, 7 rodadas, são na média de 6, por exemplo, então já dá mais de 4.000 partidas de torneios que eu tenho acumulados, né? Então talvez se jogasse um xadrez mais científico, eu teria um rating maior e talvez tivesse mais títulos, mas o meu xadrez ele é mais artístico, né? Então combinações bonitas, às vezes você fica 1, 2, 3 peças e vai para cima e tenta dar mate, aí a partida fica bonita, é a parte artística do xadrez. É o Morph, exatamente, John, é isso. Morph e tal. A minha grande inspiração foi o tal, através de um livro chamado Ao Ataque. É um livro dele com o Dambsky. E é um livro autobiográfico. A Poliana está dizendo que os alunos dela gostam de fazer formas geométricas durante as aulas. Legal, então, pode utilizar isso, né, como um elemento ali para deixar interessante a aula. Beleza, vamos lá. Ó, nosso assunto aqui agora vai para a origem da modalidade. Não vou mostrar para vocês. E guarda a apostilinha aí, hein? Não é brincadeira, pode consultar, não tem problema não. Gente, e aí, o xadrez vem da onde? De onde é que veio esse danado xadrez? O Francisco faz uma participação aqui. É uma partida muito famosa do Morph, que em 16 deixa muita gente de queixo caído aqui, né? Eu acho que é a partida da ópera, né, Francisco, você está falando? É a partida de 1858, que ele joga contra o Duque de Brunswick e o Conde de Isolde, lá em Paris, né? Acho que é essa, né? É bonito, sacrifica um monte de peça. No final sacrifica a dama e dá mate só de bispo e torre. Ó, o Rodolfo está dizendo que veio da Índia, vocês concordam, gente? A Poliana está dizendo aqui que as formas geométricas que eles utilizam deixam de capturar peças para observar as figuras que eles formam durante o jogo. Legal, aí tem toda uma questão estética também, né? Isso, Mara, essa partida mesmo tem o sacrifício da dama. E a Poliana conhece a lenda, né? Tem a lenda, um que fala Cessa, outro Cissa, mas é essa lenda mesmo que tem lá no Malbataan, no homem que calculava. O Tiago, que é da Índia mesmo, está dizendo que ele concorda. O Rodolfo está dizendo que é um chute, que não sabe ao certo. E o nosso gaúcho aqui está dizendo, bah, veio da China. É uma outra teoria, menos aceita, mas tem uma teoria chinesa também. A Débora está dizendo que conhece também essa teoria, né, do Cissa ou Cessa. O John está dizendo que veio da Ásia em geral, né? Então é o seguinte, se alguém perguntar para a gente de onde, da Pérsia, o Helder, esse já está mais já no campo histórico aqui. Se alguém perguntar para a gente de onde que veio o xadrez, não existe comprovação científica. Por quê? Aonde é que está o problema? O problema está no seguinte. Acredita-se, isso não é científico, acredita-se que o xadrez tenha vindo da Índia há mais ou menos 1.500 anos, é a origem dele, através de um outro jogo chamado Chaturanga. Aqui para vocês verem no texto da apostila, ó. Século VI, né? Então vai dar mais ou menos 1.500 anos. O Chaturanga era o exército de 4 elementos da Índia. Então eram os 4 braços, as 4 divisões do exército indiano. Porque uma divisão era de quê? De elefante, né? A cavalaria, as carruagens e a infantaria. E também, ó, há estudos recentes que apontam para a cidade
E o xadrez vindo de onde? Da China, como foi falado aqui, ó. O Mário está dizendo que tem teoria da China também, com a palavra historiadores. Então vai ficar ali entre a Índia e a China. É mais aceita a teoria indiana, através desse jogo chaturanga, porque tem foto dele, né? A gente tem, não foi pintura, né? Tem imagens desse jogo que tem peças parecidas às peças de xadrez de hoje. E era jogado entre 4 pessoas. Agora, um furo. Quando a gente estuda, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é a teoria da origem do universo, tem um furo ali, né, que é a matéria. Para a teoria fechar em termos matemáticos, a ideia é muito boa, né, que é, imagina uma esfera, né? Ela vai acumulando, acumulando, acumulando energia e de repente aquilo explode. Então isso teria virado o universo. E tem um problema com a massa, né? Então, na hora que vão fazer os cálculos ali, a ideia é boa, mas matematicamente não fecha por causa da massa. A teoria do chaturanga não fecha por um problema. Mais ou menos, 3.000 anos antes da nossa era, né? A era cristã, a gente encontra fósseis de xadrez. Aí que está o problema. Se é de 1.500 anos para cá, né, século VI depois de Cristo, como 3.000 anos antes de Cristo você encontra peça parecida de xadrez? Pode ser que seja mais antigo, né? Então, por isso que não tem como fechar ainda cientificamente essa teoria. Ok? Então, para a teoria indiana, o xadrez foi se desenvolvendo, né? Era o chaturanga jogado ali entre 4 pessoas e tal, com aquelas peças, e foi se espalhando pelo mundo até chegar ao jogo que nós conhecemos hoje, jogado entre 2 pessoas. Aí tem mais textos, tem alguma parte filosófica aqui, né? Depois vocês olham a apostila, mas o que interessa para a gente são 2 teorias, chinesa e teoria indiana. Geralmente é mais para indiana. Aqui, ó, a Poliana está dizendo que os alunos dela, há cerca de 3 anos, já fazem apresentações teatrais da lenda de Cessa. Exatamente, que tem no livro do Malbataã. Que apesar desse nome diferente, parecendo indiano, é brasileiro, né? Morava no Rio de Janeiro. O ano passado criamos uma música de xadrez em parceria com o professor de música da escola. Aí que bacana. Isso que é interdisciplinaridade, gente. É isso aí. Não fica preso à sua área só. Expande. Isso aí que vai ter o envolvimento da escola, dos alunos, interesse nas outras áreas, por exemplo. Né? Aí, o Mário está dizendo que o Dr. Spock joga xadrez. Ó. Ele, né, e muita gente, assim, desses filmes que a gente assiste e tal, né, tem muita gente famosa, né, ou personagens famosos aí do cinema, né, que jogavam xadrez. Né? X-Men, por exemplo, né? Então, é que o xadrez, gente, é usado muito como símbolo de inteligência, né? Quando você quer ver o diretor mostrar que o cara é inteligente, bota ele geralmente com uma biblioteca atrás de livro. O cara tá ali na mesa e tal, sentado, quer mostrar que ele é inteligente sem nenhuma ação na cena. Como é que você sabe? Geralmente bota um óculos nele e bota um tabuleirinho de xadrez na cena. Às vezes, esse cara nem mexe o tabuleiro e tal, mas geralmente tem. Quando ele quer falar que o cara tem um pensamento profundo, né, ele geralmente bota um xadrezinho ali na cena, né? Aí, ó, o Francisco disse que assiste ali o de Big Bang Theory, que é o seriado, né? Que o pessoal joga xadrez 3D. Legal, Poliana. Bacana saber disso aí, né? Que você faz a apresentação de teatro com seus alunos, que tem também ali a conexão com a música, né? Isso, mas exatamente isso aí, inclusive essa plasticidade, né, que dá muita possibilidade para o campo artístico. Tem um mestre da FIDE, já foi campeão de Brasília, já inclusive 10 vezes campeão do DF, Adriano Vale, é um artista plástico, e ele tem muita coisa, né, relacionado a escultura, pintura, tem arte gráfica também hoje, né, porque você pode usar o computador para fazer a sua arte, né? Não precisa mais ter
ali a pintura em si, o desenho e tal, né? Ele tem muita coisa legal. Mário, aí é uma questão histórica, né? É difícil entender, o Mário está dizendo aos dias de hoje, né? O xadrez que nós temos hoje. E é bacana que é unificado, as mesmas regras que se jogam aqui, jogam no mundo todo, né? Vamos então para as regras elementares. Gente, isso aqui eu vou passar rápido, todo mundo aqui já joga xadrez. Eu vou só dizer para vocês o que geralmente eu faço em sala de aula, né? Para que não tenha problema assim de a gente passar as regras para turmas novas e de repente está todo mundo levantando a mão lá em dúvida, né? Então, antes de dizer como que eu faço, deixa eu perguntar para vocês aí, quando vocês têm uma turma nova ou uma escola nova, vocês vão ensinar xadrez. Qual que é a técnica que vocês utilizam para ensinar aqueles 5 casos que eu falei? Nome, montar, mexer, tomar